Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 43 minutos, confirmando 7h43. Estamos de volta aqui com o nosso quadro Check-up no rádio. Hoje recebendo o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Olha, a osteoporose atinge 10 milhões de brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É uma doença silenciosa e descoberta normalmente, sobre o que o Dr. Belísio vai falar a partir de agora aqui no nosso Panorama 95. Doutor, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, Alexandre, ouvintes, internautas. Um prazer mais uma vez participar do Panorama 95 no quadro Check-up no rádio. Veja Como é que bem, se descobre essa doença? Que atinge aí nada mais, nada menos do que 10 milhões de brasileiros. E como é uma doença de idoso, à medida que a gente envelhece, o osso vai ficando mais poroso. O nome osteoporose vem disso, osteo, osso, porose, osso ficando poroso, ficando frágil, ficando mais oco. Então, à medida que a gente envelhece, a idade é o principal fator de risco. O osso ele vai deixando de se formar, a gente tem um balanço no osso. O osso, embora seja uma estrutura estática, uma estrutura dura, que a gente até pensa que não tem vida ali, mas o osso tem vasos sanguíneos, o osso tem todo o metabolismo dentro dele. É uma dinâmica que existe de formação e de reabsorção óssea. O osso tem duas células, o osteoclasto e o osteoblasto, e elas ficam uma desfazendo a matriz óssea e outra formando. Tudo isso em função do metabolismo do cálcio no sangue. Quando o organismo precisa de cálcio, vai lá no osso e essa célula coloca cálcio para dentro do sangue. Na medida que a gente envelhece, essa formação e reabsorção, essa formação e desgaste do osso começa a tender mais para o lado do desgaste. O osteoclasto começa mais a dissolver a matriz óssea e a gente forma menos osso. Consequentemente, a gente vai ficar com o osso mais poroso, mais frágil. Principalmente as mulheres, que esse equilíbrio, esse turnover ósseo depende muito do estrógeno, que é o hormônio sexual feminino. Então as mulheres elas têm uma osteoporose mais precoce, em idades mais jovens. O homem tem osteoporose? Tem, mas em idades mais tardias, depois de 70 anos. Então a osteoporose tem como seu fator principal, existem inúmeros fatores de risco, a idade. Por isso que é um tema que a gente traz para o idoso, porque é uma doença de idoso. Agora, no caso, por exemplo, o geriatra ele é um especialista recomendado para poder fazer essa descoberta da osteoporose? Veja bem, Marcos, existem intersecções na medicina. Existem algumas especialidades que podem tratar a osteoporose por si só. A clínica médica, a reumatologia, a endocrinologia, a ortopedia são especialidades, e a geriatria, já que é uma doença do idoso. Entretanto, a geriatria, com essa visão mais ampla de não pegar só a doença, não tratar só a doença, tratar o paciente que tem osteoporose, e ele tem também artrose, ele tem também hipertensão, e ele tem também uma depressão, ele tem também um Alzheimer. Então, o diferencial da geriatria é tratar a osteoporose pensando nisso, pensando que o osso também pode fraturar, prevenindo. Então, pegando várias doenças ao mesmo tempo, que a gente chama de multimorbidades, e fazendo essa visão geriátrica, essa avaliação de risco de queda, de risco nutricional, de risco de o paciente fazer uma demência, de vários outros riscos, mas é uma área de intersecção de algumas especialidades da clínica médica. A partir de qual idade eu preciso começar a se preocupar e até a investigar, por exemplo, a osteoporose?
Excelente pergunta. Como eu falei, esse turnover ósseo, esse balanço dinâmico dentro do osso, de formação e reabsorção, ele é quebrado a partir dos 30 anos, né? Começa-se a pender mais para o desgaste ósseo, é acelerado nas mulheres do climatério por causa da deficiência do estrógeno, e a partir de 50 anos ele tende cada vez mais a pender para o lado da não formação, para o lado da desmineralização do osso. Então, a partir de 30 anos. Mas quando é que a gente tem que se preocupar? Já que é uma doença silenciosa, é uma doença que não dá sintomas a não ser quando ela fratura. O sintoma da osteoporose, inclusive as pessoas, eu sempre aproveito a deixa para dizer que a osteoporose é diferente de artrose. Embora as duas doenças sejam nos ossos, a osteoporose é no osso, é no meio do osso, na verdade é nos ossos inteiros, mas é um desgaste no osso, é o risco de fraturar. Osteoartrose é na articulação, é na junta, é uma doença na cartilagem, que inflama e que dá dor. Então, osteoporose não tem sintoma, o sintoma é fratura, e osteoartrose é uma doença na junta, na articulação, e que causa dor. Bom, então a osteoporose, ela quando a gente chega aos 65 anos, é uma data pré-estabelecida. Existem alguns critérios da gente pedir o exame que dá o diagnóstico da osteoporose, que é a densitometria óssea. É um exame simples, parecido com o raio-x, onde vai se medir a quantidade, a mineralização, a quantidade, quanto esse osso está, a densidade do osso, se ele está mais duro, se ele está mais oco. Então, mulheres a partir de 65 anos, todas devem fazer isso na geriatria, a gente solicita, ou mulheres com fatores de risco, menopausa precoce, tem doenças que causam osteoporose, como artrite reumatoide, medicamentos que podem causar osteoporose, como corticoides, tabagismo é um fator de risco para osteoporose, e fraturas por trauma mínimo. Que é isso? Você, com um mínimo trauma, mínima pancada, você sofre uma fratura. Então isso é um indicativo de osteoporose. Então, 65 anos para todas as mulheres. Antes de 65, mulheres no climatério que têm fatores de risco ou fizeram alguma fratura por trauma mínimo. Homens, a partir de 70 anos, todos os homens devem fazer uma densitometria para a gente buscar rastrear ativamente a osteoporose, já que é uma doença sem sintomas. Ninguém vai esperar fraturar para poder tratar. A gente tem que prevenir, orientar algumas medidas de prevenção, mas buscar a doença, fazer o exame da densitometria para a gente poder tratar, já que sua complicação, a fratura, é uma complicação grave e que pode ser decisivo na vida daquele paciente. Se ele vai evoluir em cima de uma cama, com imobilidade, com acima de fragilidade, se ele vai evoluir com alguma deficiência na marcha, ou se ele vai voltar ao normal. Agora, por ser uma doença, por exemplo, silenciosa, é difícil você ter um acesso, por exemplo, ao diagnóstico, isso somente com exames? Não. Assim, a gente tem alguns fatores, alguns diferenciais, não diria diferenciais, a gente tem alguns aspectos clínicos que na entrevista, que no exame do paciente a gente pode suspeitar. Vou dar um exemplo. Acentuação da cifose torácica. O que é isso? O tórax da pessoa vai ficando curvo. A gente chama de corcova de viúva. Só fica corcunda, então? Exatamente. Fica corcunda. Aquelas pessoas que estão envelhecendo, elas têm essa acentuação. Isso é um sinal de que aquele osso, aquela vértebra está se desgastando e está se formando de maneira diferente. Pacientes com dores na coluna, dores intensas que apareceram de uma hora para outra, isso pode suspeitar de microfraturas osteoporóticas. Quedas não, no caso. Quedas é um sinal que aumenta risco de fratura. Quedas e osteoporose andam juntas, né? O paciente que tem o osso fraco e cai, o risco dele quebrar é muito maior. Mas o paciente que cai muito não significa que esteja com osteoporose? Não significa, mas significa que ele tem que ser obrigatoriamente rastreado. Caiu, tem que fazer o exame para ver se tem osteoporose. Então, você me perguntou sobre me lembra aí. A questão de, por ser silenciosa, silenciosa,
se dificulta. Então, essa acentuação da cifose torácica, os fatores de risco, isso sim é fundamental. Se é um paciente que teve menopausa precoce, se ele, qualquer coisinha ele fraturou, se é um paciente que toma corticoide, se é um paciente que fuma muito, se é um paciente que tem artrite reumatoide, tem alguma doença que seja fator de risco, a gente obrigatoriamente tem que rastrear. Então, sinais indiretos de acentuação da cifose torácica, sinais indiretos de perda de estatura, sinais indiretos de fatores de risco, ou mesmo alguns sinais no raio-x, por exemplo, achatamento de vértebra é um sinal indireto. No raio-x a gente suspeita e pede mesmo antes dessas idades que a gente falou aqui anteriormente. Tem cura? Tem uma doença que é uma das doenças facilmente curáveis, né? A gente sabe que é lento, o tratamento, a cura é lenta, mas o paciente ele pode tomar o remédio com um determinado período, ele parar o remédio. O tratamento, Marcos, já que você me perguntou da cura, ele é um tratamento farmacológico, ou seja, com medicamento, e é um tratamento sem medicamento. Tem que fazer os dois. Qual é o tratamento sem medicamento? Atividade física. A gente sabe que, como qualquer órgão no corpo, o rim, o cérebro, quanto mais o músculo, quanto mais a gente usa, mais esse órgão fica melhor. Então, o osso não é diferente. Atividade física, você vai estar usando o osso é formado com atividade física. Se movimentar, fazer atividade física. Dieta rica em cálcio, a gente tem que consumir de 1 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Então, laticínios, derivados do leite mesmo, iogurte, queijos, laticínios em geral, eles têm uma quantidade de cálcio boa. Então a gente deve suplementar na dieta cálcio através de laticínios. Então, exercício físico, laticínios e prevenção de queda. Paciente que tem osteoporose, no tratamento você tem que botar como vai prevenir quedas, que a gente já inclusive fez um programa sobre como prevenir quedas. Tratar osteoporose é prevenir queda também. Suplementação de vitamina D. A vitamina D é um hormônio que facilita a absorção do cálcio no intestino. O cálcio que a gente ingere na alimentação, ele é absorvido melhor quando você tem níveis de vitamina D normais. A vitamina D também participa desse processo de mineralização óssea que a gente falou anteriormente. Suplementação com magnésio, com vitamina K, esses elementos eles ajudam na formação do cristal de hidroxiapatita, ou seja, na resistência do osso, além de você formar o osso, do osso ter cálcio, ter matriz óssea, esses dois minerais também eles são fundamentais. Então esse é o tratamento não farmacológico. E tem alguns medicamentos que a gente pode, que a gente lança mão, que eles vão atuar exatamente inibindo essa reabsorção, inibindo o organismo de dissolver a matriz óssea. São os antirreabsortivos. Esses medicamentos muita gente conhece, são medicamentos que são tomados em jejum uma vez por semana, ou em jejum uma vez por mês. Existem alguns que são injetáveis, toma-se uma vez por ano. Existe uma outra linha de medicação, os anticorpos monoclonais, que toma de 6 em 6 meses. Existem alguns medicamentos que, a depender do perfil do paciente, a gente prescreve o medicamento e a orientação não medicamentosa. Um fato que chama a atenção, nos últimos, de 2008 para cá, Marcos, começou-se a publicar na literatura algumas fraturas atípicas, pessoas que tinham fraturas mesmo tomando esses medicamentos. E verificou-se que o uso prolongado desses medicamentos, acima de 10 anos, eles causavam fratura. Um medicamento para prevenir fratura, eles poderiam causar fraturas atípicas. Que é uma fratura atípica de fêmur? É uma fratura que não é no colo do fêmur, é ali no trocante, é ali em outra localização que não é no colo do fêmur. Então começou-se a pensar, será que a gente fazer por mais de 5 ou 10 anos essa medicação, a gente não vai estar aumentando o risco e diminuindo o benefício? Então hoje, desde 2015, se preconiza a gente dar umas férias. Paciente que toma bisfosfonados, alendronato, risedronato, e que não é de alto risco, a gente tem que, isso é uma decisão muito individualizada, a gente suspende essas medicações após 10 anos geralmente, ou após 5 anos, e nesse intervalo a gente
gente pode fazer uma outra medicação, dependendo do perfil do paciente, ou mesmo das férias, o day holiday, a gente chama, são as férias dos bisfosfonados. Isso é uma orientação nova e que as pessoas já chegam no consultório, doutor, mas esse remédio aqui, me disseram que tem que parar com o tempo, que ele pode aumentar a fratura, isso é verdade. Agora, não saiam por aí parando sem orientação médica, que alguns pacientes necessitam ficar tomando pelo alto risco de fratura. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 988-775550. Doutor Belísio, tenho 41 anos de idade e não gosto de leite, só do queijo. Teria algum suplemento que eu possa tomar? Pronto. O queijo, dependendo do queijo, ele é um suplemento. Existe na internet, no Google, você coloca lá quanto de cálcio, eu estou calculadora de cálcio na minha alimentação. Você procurando, você acha algumas calculadoras que, dependendo da quantidade, ele vai perguntando se você come isso, você tem tantas miligramas de cálcio. E aí você pode fazer dependendo do tipo de queijo, o cálculo de cálcio diário ingerido. O ideal, como eu disse, de 1.000 a 1.200, e a gente mesmo no tratamento, Marcos, a gente evita fazer suplementação de cálcio quando o paciente tem uma alimentação rica em cálcio. O queijo é um alimento, um laticínio que é rico em cálcio. Então a gente recomenda que, se ele não gosta de leite, ele procure outros alimentos. O queijo, dependendo do risco cardiovascular dele, se for um queijo sadio, um queijo que dê para ele comer, é uma boa saída para suplementar o cálcio dele. Mas tem iogurtes, tem outras coisas que tem leite. E se for o caso, se ele não tiver essa quantidade de cálcio ingerida de 1.000 a 1.200 miligramas por dia, a gente pode suplementar com cálcio oral. Bem lembrado, porque não é para sair todo mundo tomando cálcio, ver aquelas propagandas e achar que o cálcio simplesmente vai resolver, ele nunca vai ter osteoporose. Não se previne osteoporose tomando cálcio. Se previne osteoporose com exercício físico, com ingestão oral de cálcio, não com cálcio. Lembrar que o excesso de cálcio, ele causa problemas, ele pode aumentar o risco cardiovascular, o paciente pode ter calcificação de outras áreas que não o osso, por exemplo, as artérias. Meu amigo Gordinho, tudo em paz? Gordinho não tem osteoporose não, né, Gordinho? Gordinho tem não, mas... Graças a Deus. Quer fazer uma pergunta? Mas a avó dele tem, a mãe dele tem. Bom, a avó, né? Bom, então a gente... o risco de suplementar o cálcio acima do desejável é um risco relativo, risco cardiovascular, risco de formar cálculo renal, Marco Dantas, muito comum na nossa região, pedra nos rins, risco do paciente atrapalhar o seu trânsito intestinal. Então tem alguns tipos de cálcio, principalmente o carbonato de cálcio, que é esse que se vende por aí, ele aumenta o risco de constipação. E constipação no idoso é uma doença séria. O intestino não funcionar, o idoso ele pode até se submeter a uma cirurgia por causa de constipação. Então a automedicação é sempre perigoso. A gente deve, eu estou dando orientações da quantidade de cálcio ingerido. A gente, se suplementar cálcio, pode ter seus riscos. Não se previne osteoporose tomando cálcio. A gente previne osteoporose prevenindo queda, fazendo o exame e seguindo uma dieta adequada. A ouvinte diz aqui que ela gosta de queijo de coalho e mussarela, né? Só uma pergunta, ele falou, o ouvinte anterior, que tinha osteoporose e não gostava de leite, foi isso? Ou ele deixou entender que sim. Né? Ela é 41 anos de idade, né? Não gosta de leite, gosta só de queijo, de mussarela e de coalho, né? Para ele é melhor fazer exercício e continuar nesse queijo dele. Ok, tem uma pergunta, ela disse que não tem osteoporose, então certamente deve ser prevenção, né? Fazer exercício. É bom essa interação imediata aqui do nosso ouvinte, né? Isso é E tem uma pergunta que vem lá do Jardim do Seridó. Nosso ouvinte quer saber o seguinte: quando estou perto da TPM, sinto uma dor muito forte nos meus joelhos. Isso pode ser osteoporose? Tenho 43 anos de idade. Muito pouco provável. Primeiro que a osteoporose com 42 anos é raríssimo, mesmo sendo em mulheres, que a gente falou que as mulheres elas têm uma facilidade, elas têm osteoporose mais cedo. Raríssimo, 42 anos. E a gente falou que a doença que dá dor
e que dá inflamação é a artrose, né? A Joelma se identificou, foi com a osteoporose. Então, a doença que dá dor nas articulações é a artrose. Então, observar se essa articulação dói quando piora a movimentação, se ela quando caminha dói nos joelhos, observar se ela não está com sobrepeso, se ela não teve na idade mais jovem ruptura de ligamento, problema no menisco. Toda essa alteração biomecânica do joelho favorece ao desgaste da cartilagem e a dor. Então, pouco provável. A osteoporose, ela quando dá sintoma, é sintoma de fratura, é dor intensa. Deve ser artrose ou alguma outra doença das articulações. Vamos aqui ouvir as perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Sim, bom dia. Olha, aqui é de São João de Sabugi. Eu gostaria de saber, de fazer essa pergunta aí a ele, se esse que dá na pessoa que entorta assim, o dedo, por exemplo, da mão, do pé, é artrose ou é osteoporose? E os meus já estão ficando tudo tortos. E aí, doutor? Deformidade em mãos, em membros, em falanges, nas articulações, nas menores articulações do corpo, mãos e pés. Aquele dedo que fica torto de lado ou fica torto em curva, como se fosse em garra. Aí são doenças osteoarticulares nas articulações. Não é osteoporose. O fato do paciente ter essa deformidade nas mãos não é osteoporose. No tórax, a gente falou, na caixa torácica pode ser osteoporose, mas nas mãos são duas doenças que causam principalmente deformidade nas mãos. São as doenças inflamatórias, a artrite reumatoide, a artrite gotosa por causa de gota e principalmente a osteoartrose. É a mais comum e é a que está mais presente, que ao longo do tempo ela vai causando deformidades em virtude desse desgaste da articulação entre uma falange e outra. Doutor Belísio, eu tenho artrose, tomo prednisona, né? E para passar a dor, é aconselhável ou não? Ela fala a idade, não? Não. Artrose e prednisona. Prednisona é um corticóide. Excelente medicamento desde quando bem indicado. Inclusive, naquele surto de artropatia pós-chikungunya, aquelas pessoas que tiveram chikungunya, que tiveram muitas dores ósseas, e a gente ainda tem gente com sequela daquilo, principalmente idosos, a gente ainda tem idosos com muitas dores 55 articulares. anos de idade. 55, pronto. Então é uma excelente medicação quando bem indicada e por tempo determinado, dependendo da doença. Se você me perguntar, é a medicação de primeira escolha para artrose? Não. O paciente vai ter um alívio bom da dor, mas não vai tratar o problema dele. A artrose é uma doença crônico-degenerativa. Qual é o principal foco da artrose? É você fortalecer as estruturas que estão ali ao redor para evitar esse contato de osso com osso. Por exemplo, a artrose de joelho, a gente manda ir para a academia fortalecer o quadríceps e a panturrilha. Evitar exercício de impacto, se faz uma caminhada, uma corrida, procurar uma bicicleta, uma academia, um pilates ou exercício na água, que é excelente, né? Agora, a dor a gente trata cronicamente. A gente, se tem algum componente inflamatório, lógico que a gente pode lançar mão de alguns anti-inflamatórios por tempo curtíssimo, 3 dias, mas o tratamento a longo prazo a gente faz com atividade física, fisioterapia, fortalecimento muscular e analgésico. O idoso não pode estar tomando anti-inflamatório pelo risco de entrar numa máquina de hemodiálise, entrar em insuficiência renal. Idoso não pode estar tomando anti-inflamatório sem a orientação médica pelo risco de piorar seus níveis de pressão, pelo risco de fazer uma úlcera no estômago, pelo risco de descompensão e insuficiência cardíaca. É uma medicação inimiga. E o corticoide, que é a prednisona, é um medicamento excelente desde que seja bem indicado. É individualizado, inclusive as doses, a gente tem que começar, tem que desmamar. A prednisona ela vai de 5 mg a 40, 80 mg, dependendo. Não é a primeira escolha para tratamento de osteoartrose. Agora ela deve sentir-se aliviada quando toma, que é um potente anti-inflamatório, mas ela vai ficar naquela bola de neve, passar o efeito dele e volta a dor. Passar o que a gente tem é que modular essa dor para que ela não sinta dor, que as crises sejam diminuídas, a frequência e a intensidade. Não é a primeira escolha. Outra
pergunta, doutor Belísio, tomo esse remédio, Evista, né? Aloxifeno. Para os ossos e passo muito mal, principalmente durante a noite, sinto muito mal mesmo. O que é que eu devo fazer? Primeiro ver se é do remédio, né? Esse medicamento, ele tem alguns efeitos indesejáveis que não são, o haloxifeno, o famoso Evista, é um medicamento, é uma linha de tratamento para osteoporose, principalmente nas mulheres menopausa, daquela osteoporose pós-menopausa que eu falei, da baixa do estrógeno, é um dos medicamentos de escolha. Todo medicamento, até água, se estiver fazendo mal, a gente tem que interromper. Mas dipirona, qualquer medicamento simples que esteja fazendo mal, tem que parar, tem que buscar outra alternativa. E existem várias outras alternativas a esse medicamento. Vai ao médico que passou, as pessoas têm mania de, às vezes, um tratamento não dá certo da primeira vez, elas já procuram outro médico, já vai para outro. E assim vai se perdendo a linha de raciocínio daquele paciente. Todos nós estamos suscetíveis à reação adversa. E o paciente idoso, ele é muito mais suscetível, porque ele toma mais remédio, porque a forma com que ele absorve os medicamentos, com que ele distribui, com a forma com que ele metaboliza é bem diferente. Então, volta o mesmo médico que passou, doutor, estou sentindo isso, e a gente troca, o médico, o assistente, troca o medicamento. Só para fechar aqui, tem uma pergunta. Quem tem fibromialgia, apenas colocou isso, deve ter alguma relação com a osteoporose ou não? Tem, fibromialgia, artrose, tudo isso são doenças que causam dor, né? A osteoporose causa dor quando tem a fratura, a artrose causa dor o tempo todo, a todo tempo. E a fibromialgia, ela coroa, aquela junção de quem tem dor crônica, de quem tem alterações no humor, quem tem depressão, ansiedade, e essa intersecção causa muita dor e faz diagnóstico diferencial, ou seja, ela confunde com artrose. Então, o que é fibromialgia? Aquela dor no corpo todo, onde o paciente tem perda de sono, ou tem um sono não reparador. Essas dores, elas são em várias partes do corpo, partes que às vezes nem tem articulação, e que geralmente está associado com transtorno do humor, com ansiedade, com depressão. Não é a causa da dor. Isso é uma doença que tem o seu arcabouço próprio. Fibromialgia é uma doença que tem o seu arcabouço próprio. É a junção de sono não reparador, com transtorno do humor e dor crônica em várias partes do corpo. Ela faz diagnóstico diferencial, ela confunde com doenças ósseas porque ela causa dor. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até terça-feira e uma ótima semana para todos. 8h10, confirmando 8h10. Esse foi o quadro Check-up.